Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E a Petrobras pode mudar a forma de definir os preços dos combustíveis. A diretoria executiva se reúne hoje, nessa semana, aliás, para discutir uma nova estratégia comercial. A Petrobras publicou um comunicado ao mercado na tarde de domingo, confirmando que está discutindo internamente alterações em suas políticas de preço para o diesel e a gasolina. Atualmente, o valor do combustível é calculado em dólar e o petróleo segue a cotação internacional. Isso significa que a valorização do barril de petróleo no mercado internacional e da moeda norte-americana acabam gerando reajustes nos preços dentro do Brasil. No comunicado, a Petrobras afirmou ainda que eventuais mudanças estarão pautadas em estudos técnicos e critérios internos da estatal. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, já havia dito que a companhia iria reavaliar o preço dos combustíveis nesta semana e divulgar informações sobre sua nova estratégia. Prats declarou que o critério dos preços vai ser de estabilidade versus volatilidade. Disse ainda que a Petrobras não vai voltar ao tempo em que não houve nenhum reajuste, como em 2006 e 2007, mas também não precisa voltar à maratona de 118 reajustes no ano em um único combustível, como foi em 2017, o que, aliás, levou à greve dos caminhoneiros. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje para tornar réus mais 245 envolvidos com os episódios de 8 de janeiro, quando a sede dos três poderes foram invadidas e depredadas por vândalos. No início do julgamento, o Supremo avaliava 250 denúncias, mas houve problemas técnicos no plenário virtual e 5 casos foram retirados de análise. Prevaleceu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que afirmou que a Constituição não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional, nem a realização de manifestações públicas visando a ruptura do Estado democrático de direito. Nesta terça-feira, a Corte vai analisar mais denúncias de envolvidos nos atos extremistas. Este será o 5º conjunto de denúncias a ser analisado. E olha só, o número de golpes e fraudes associadas ao Pix tem crescido no país. E existem várias formas de agir dos criminosos, seja por meio de vírus que são instalados sem que a pessoa perceba, ou até mesmo quando a vítima é coagida a entregar senhas de acesso para quem aplica o golpe. Um levantamento recente indicou que o Brasil é o segundo país que mais realiza transações em tempo real do mundo. Só em 2022 foram registradas 29 bilhões e 200 milhões de transações no país, o equivalente a 15% do total registrado no mundo. Segundo os especialistas, entre as maiores dificuldades encontradas, bloquear as transações ou reaver o dinheiro estão entre as que mais causam transtornos às vítimas. E essa dificuldade acontece porque, uma vez que os recursos caem na conta do criminoso, eles são rapidamente repassados e divididos em diversas outras contas, o que acaba impossibilitando que os bancos rastreiem o caminho do dinheiro. E olha só, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reúne hoje com líderes partidários para discutir a votação da nova regra fiscal, o chamado arcabouço fiscal. Lira afirmou que o projeto de lei deve prever algum tipo de punição caso as metas não sejam cumpridas pelo gestor. O relator do projeto deve apresentar o texto ainda hoje. E nos destaques internacionais, o governo da Argentina anunciou um pacote de emergência para conter a inflação no país, que chegou a 108% em um período de 12 meses. Por meio de um comunicado, o ministro da Economia argentino, Sérgio Massa, confirmou que a taxa básica de juros deve subir. O Banco Central da Argentina aumentará sua intervenção no mercado de câmbio para valorizar o peso em relação ao dólar. De acordo com os jornais argentinos, a taxa básica de juros saltará de 91% para 97% ao ano. Caso esse aumento de juros se confirme, será o segundo em menos de um mês. No fim de abril, a taxa básica subiu de 81% para 91%, o maior nível em 20 anos.
O pacote de medidas foi definido depois de reuniões entre Massa e o presidente do Banco Central argentino, Miguel Pesce. O governo do presidente Alberto Fernandes também anunciou que trabalha para acelerar novos acordos com o Fundo Monetário Internacional. Entre as medidas do pacote econômico estão incentivos para manter o nível de consumo de produtos de origem nacional, diminuição da taxa de juros dos cartões de crédito, desoneração fiscal para pequenas e médias empresas e redução dos preços de importações e alguns produtos. Mais conscientização e menos violência no trânsito. Essa é a meta da campanha Maio Amarelo, criada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e que chega à 10ª edição no Brasil. E aqui em São Paulo, um exemplo de superação da esperança para quem foi vítima de acidentes nas ruas e estradas do país. Eu peguei carona com um desconhecido voltando de uma festa e naquele momento ele bateu o carro contra um poste e ali seria, minha vida se dividiria em 2 vidas praticamente. Eu costumo falar que ali eu sobrevivia e depois eu comecei a viver e tudo depois daquilo ali, a minha história mudou. Para quem passou pela mesma situação que o empresário mineiro Vitor Dourado, a campanha Maio Amarelo é um alento. Tudo o que ele quer é que o trânsito brasileiro deixe de ser tão violento. Todo mundo alcoolizado, um carro com 7 pessoas, todos jovens, existia uma imprudência ali, então foi através disso que decorreu a minha amputação. O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes nas vias, com a adoção de comportamentos mais seguros ao dirigir e, dessa forma, contribuir para um número inferior de mortes e vítimas graves. O nome tem relação com as placas de sinalização de trânsito, que na cor amarela indicam atenção e precaução. Não só motoristas, mas também ciclistas, pedestres e passageiros são alvos da iniciativa. Aqui no Brasil, o tema deste ano é No Trânsito, Escolha a Vida. A campanha é coordenada pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e conta com o apoio de segmentos da esfera do governo, órgãos e instituições públicos e privados do setor dos transportes. Informações oficiais dos órgãos de trânsito apontam que 77% dos acidentes, somente nos 3 primeiros meses deste ano, poderiam ter sido evitados se os motoristas fossem mais prudentes. Outro dado alarmante é do Ministério da Saúde, que registra anualmente cerca de 40 mil mortes nas ruas e estradas brasileiras. Esses eventos também costumam causar lesões graves ou permanentes que ocasionam comprometimentos na vida dos acidentados, bem como para os familiares e para a sociedade como um todo. Porque de fato é um trauma em todos os sentidos, não só físico, mas também um trauma emocional, também um trauma social, muitas vezes quando você amputa e ganha essa nova configuração, você não quer mais sair de casa e coisas do tipo. Então, a família sofre, o paciente sofre, e eu, não diferente, sofri também. Mas apesar de ter sido vítima de um acidente traumático, que além das sequelas físicas poderia deixar marcas psicológicas, Vitor reagiu e passou a ser inspiração para muitos. Ele superou limites e mostrou que é possível, sim, levar uma vida normal. Eu preciso aprender a lidar com isso, eu preciso criar mecanismos para que eu saia disso aqui com algum aprendizado. Então, eu acho que não existiu esse clique, Esse clique ele existe até hoje. Então, desde quando eu amputei, eu pensava e meditava muito sobre isso, que, poxa, isso não pode ser em vão na minha vida. Às vezes as pessoas vinham pedir uma dica, pessoas acabavam de sofrer um acidente e vinham conversar. Então, mais uma vez eu entendi que, poxa, isso não pode ser em vão, Eu tenho que usar dessa história para encurtar o caminho dessas pessoas. Elas não precisam passar por tudo que eu passei. Então, eu acredito que ali 18 anos, mais ou menos, foi onde eu comecei a entender que aquilo ali poderia se tornar um propósito para a minha vida. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você. Até mais.